Sentido da vida. Hoje nós vamos conversar sobre um tema profundo, um tema polêmico. Então senta à vontade aí, relaxa, coloca o celular num apoiozinho, pega um café e vamos conversar sobre... Eu adoro conversar sobre coisas profundas, ou às vezes só ficar ouvindo assim a galera meditando, sabe? Então me acompanha que hoje o tema do vídeo de hoje é esse: sentido da vida e como colocar sentido na tua história hoje mesmo. Esse é o tema do vídeo. Então vamos lá. Tô com uma colinha aqui, então não liga se de vez em quando eu der uma olhada aqui pro computador, para mim não travar, né? Sou novato aqui na criação de conteúdo, mas vamos lá. Quando a gente fala, a gente pensa em sentido da vida, né? Quando a gente pensa em sentido, a gente pensa no quê? Uma direção, né? Qual que é a direção da nossa vida? Para onde a gente está indo? Todo mundo está indo para o mesmo lugar. Não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas todo mundo está indo em direção à vala, à morte. Então, quando a gente pensa no sentido da palavra, sentido, a gente pensa em direção, né? Uma coisa que tem sentido. A direção da nossa vida é a morte. Beleza, tá? E por isso, um ponto importante que a religião, nesse sentido, ela dá sentido para depois da vida, dá sentido à morte. Mas não é um ponto que a gente vai conversar hoje. Então, beleza, Matheus, entendi que o sentido da vida tá para depois da morte, mas ainda não morri, tô aqui vivo. Como que eu coloco sentido na minha história hoje? Beleza, como que a gente coloca sentido na nossa história hoje? Então, vamos supor que nós temos aqui o ponto A, onde a gente nasceu, e aqui é o ponto B, onde a gente vai morrer, certo? No meio dessa linha do tempo, existem coisas que vão dando sentido à nossa vida. A nossa vida, ela é uma grande história, onde ela está sendo contada ainda. Quando você chegar no ponto B, a história termina. E aí você vai ter substância para poder contar qual foi a tua vida, qual foi o sentido da tua vida. E o que dá sentido à nossa vida são os nossos amores. Todo mundo está aqui em busca da felicidade, ninguém está aqui querendo viver uma vida triste, uma vida de sofrimento. Apesar do sofrimento ele ser inevitável, ninguém quer ficar em busca do sofrer pelo sofrer. Todo mundo sofre, mas quer colocar um sentido no sofrimento também, certo? Então, o que dá sentido para a nossa vida é a história dos nossos amores. São as nossas lutas em busca daqueles bens, em busca daquilo que nós amamos. Até que, quando a gente está longe daquilo que nós amamos, a gente fica triste, certo? E quando a gente está em busca de um bem, vamos colocar um exemplo aqui, eu quero construir uma família, eu quero construir um bom relacionamento. Eu estou na luta por isso. E pode ser que eu esteja sofrendo alguma coisa, né? Então, eu considero que família é um bem. Se eu sofro para que minha família fique bem, o meu sofrimento tem sentido, entende? Porque eu estou sofrendo por algo maior, pelos meus amores, certo? Então, o que dá sentido para a nossa vida enquanto nós estamos construindo é uma história. E qual história? A história da luta pelos nossos amores, certo? Então, um exemplo para ficar claro para vocês aqui. Para quem é fã de filme, todo mundo é fã de histórias, né? Nós somos guiados por histórias, nós aprendemos através de histórias, de narrativas. Então, um exemplo clássico, filmes. Quando que um filme é interessante? Quando que um filme é emocionante, é legal, tem sentido, é legal de ver? Vamos colocar aqui um exemplo, filme de herói, filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele já não começa sendo o cara mais forte e mais poderoso que vence todos a todo tempo e ninguém pode o deter. Imagine se os filmes de heróis fossem assim, um herói invencível, um deus, um cara que não perde, um cara que não tem obstáculos. Um filme, para ele ter emoção, ele tem que ter o protagonista e o antagonista, certo? E qual que é o processo desse filme? É um cara que ainda não é forte o suficiente para vencer todo o mal, ou seja, alcançar o bem. Ele é fraco e ele quer um bem, ele quer salvar a humanidade do mal. Só que ele ainda é fraco. O que acontece? Ele perde pro vilão, aí ele adquire um poder,
ele ainda é fraco, mas ele vai e ele aprende com um mestre, ele aprende com outra pessoa, ou ele ganha alguma capacidade, aí ele vai e começa a ficar mais forte, aí ele começa a evoluir, e aí ele vai vencer o vilão no final, depois de todo um enredo, de toda uma história, onde ele perdeu a namorada, onde mataram a mãe dele, onde roubaram o carro dele. Dentro de todo esse trama, existem diversos obstáculos e vilões para a conquista de um bem, né? E o filme nada mais é do que uma imitação da vida real. Então, a gente achar que aqui nessa vida, para a gente ser feliz e para colocar sentido na nossa vida, a gente não vai passar por sofrimento, por obstáculos, por vilões, a gente está se enganando. E isso, inclusive, é uma causa de sofrimento. Você aceitar que dentro dessa vida aqui, nós vamos passar por sofrimentos, por dores, por obstáculos, por vilões, faz parte da sanidade. E como você conta a sua história, dá sentido para a tua vida. Porque a mesma história, contada de ângulos diferentes, pode dar um sentido diferente. Então você pode se colocar como vítima. Se você é vítima, você já não é protagonista da tua história. Você não tem ação. Como que você vai ficar forte se você não consegue se colocar como um protagonista? Entende? Por isso que o olhar vitimista é um olhar que tira o sentido da vida. Agora, quando você consegue se colocar como autor da tua história, como você, agente causal, como você conseguindo ir atrás dos teus sonhos, a história muda. Porque você tem controle daquilo. Mesmo diante das coisas ruins acontecendo, você vai usar aquilo como canalização de força para alcançar o bem. Entende? Então, quanto mais uma história é difícil de vencer, quanto mais o herói precisa evoluir como pessoa, como habilidades, mais essa história é interessante. E às vezes, na maioria das vezes, esse vilão ele vai precisar de ajuda, vai precisar de reforço, vai precisar chamar outro herói para ajudar, vai precisar passar por um processo de aprendizado com um mestre, entende? Então nós temos que ter humildade também de, diante dos nossos processos, diante da nossa história, buscar ajuda de pessoas que já passaram por um problema, que já meditaram sobre um problema, e é normal, né? Nós estamos aqui nessa vida para se ajudar mutuamente, para viver em comunidade. Então, o que vai dar sentido para a nossa vida, a substância da nossa vida, é a luta que nós temos, a história que vamos escrevendo na busca pelos nossos amores. E como, principalmente, nós contamos essa história. Né? Isso é o principal. É o principal. Tá? Então, dando uma olhadinha aqui na minha cola para não se perder. Beleza, eu já sei que o que dá sentido para minha vida é a busca pelos meus amores e o como eu vou escrever na minha história, desde quando eu nasci até quando eu vou morrer. Então eu preciso ter bem claro quais são esses amores, quais são os meus ideais, o que eu estou buscando. Se eu não tenho isso bem claro, eu fico perdido. Então eu preciso definir quais são os meus amores. Você pode chamar isso de ideal, de objetivo, de metas, mas tudo é um amor, é aquilo que você quer se unir. E isso tem que ser feito dentro de uma ordem, porque existem ordem de amores e com uma clareza. Senão, você vai fazer uma anotação no papel, aquilo vai ficar esquecido, largado, e você vai voltar a ter uma vida sem sentido, perdido novamente. Né? E uma das coisas que eu mais vejo dentro dos atendimentos, uma coisa que eu venho ajudando os meus pacientes é quatro dificuldades maiores. O primeiro é a pessoa não sabe contar a própria história direito. Tem uma dificuldade de olhar para o passado e colocar um sentido nas coisas que aconteceram, integrando aquilo que aconteceu com o que ela pode fazer, se colocando como protagonista. Segunda dificuldade, ela não sabe pelo que ela está lutando, quais são esses amores que ela está buscando, ou tem uma dificuldade de ordenar esses amores. Terceiro ponto, fica olhando demais para a história dos outros e sempre projetando que a história dos outros é melhor do que a dela, é mais emocionante do que a dela. Isso porque ela não sabe contar a própria história. E o quarto é ficar comparando. Né? Então, ela projeta que a história do outro é maior e, consequentemente, ela compara a história dela com a do outro, achando que a história do outro é melhor do que a dela. Então, são os 4 principais pontos que, dentro da terapia, eu venho trabalhando com os meus pacientes. Então, como que faz para você começar a colocar sentido na tua vida hoje? É saber que o sentido da vida é a morte e, de alguma forma, você precisa meditar sobre isso e se relacionar com isso. Segundo ponto,
beleza, do ponto A, de onde eu nasci, até o ponto B, que é a minha morte, existe uma história, existe a substância da vida. Essa história ela é contada pela nossa luta na conquista dos nossos amores. Quais são os amores que eu estou buscando? Quais são essas metas? Quais são os objetivos? Qual é a ordem desses meus amores? E a partir daí, tudo que acontece na minha história vai sendo integrada na busca desse amor. As coisas ruins, as coisas boas, tudo isso a gente vai articulando para que seja uma força canalizada para que a gente conquiste esses nossos amores. E aí você vai começar a colocar sentido na tua vida. Só que é engraçado porque a partir do momento que você vence um amor, ou seja, você conquista um amor, você estabiliza um amor, a jornada muda. Vai para a próxima temporada do filme, vai para o segundo filme. Porque a gente sempre está em busca do bem. Nós sempre estamos em busca do bem. E se aquele amor já foi conquistado, já foi estabilizado, o nosso coração vai querer buscar outras coisas maiores. E isso é natural da maturidade, né? Na adolescência a gente vai querendo algumas coisas, a gente vai amadurecendo e vai querendo coisas melhores, coisas mais valiosas, mais valorosas. Então isso é natural. Então a gente vai estabilizando amores e sempre vai ter uma nova jornada. E é natural que seja assim, e é bom que seja assim, que nós vamos amadurecendo os nossos amores. E esse é o processo da vida. Mas sempre temos que ter claro qual é o ideal do momento, qual é as metas do momento, porque são essas metas que vão dar sentido à nossa vida. E entender que sempre haverá luta, sempre haverá o protagonismo e o antagonismo. Senão fica uma história chata, uma história sem graça, uma história que ninguém vai querer parar para ouvir, né? Se vocês até pararem para reparar, as pessoas que a gente acompanha nas redes sociais são pessoas que sabem contar muito bem a sua história, né? Se você for parar para ver, são pessoas que estão falando sobre suas dificuldades e como passaram por elas, né? Tem uma história ali por trás. São histórias que a gente se interessa no final das contas, certo? Então, eu espero que com esse vídeo, eu tenho certeza, na verdade, que você vai conseguir refletir sobre a sua própria história, sobre quais são a busca dos teus amores, e vai começar a refletir e contar a sua história de um modo certo, né? Do jeito que a gente poderia colocar num filme. Caso você tenha dificuldade de conseguir organizar as ideias, pensar no que já aconteceu e articular isso com o momento presente, não sabe muito bem o que você quer da vida, quais são os amores pelo qual você está lutando, se você está com dificuldade, está olhando demais para a vida dos outros e dificuldade de olhar para a sua vida e está se comparando demais, você também pode clicar no link na descrição e falar comigo direto no WhatsApp que eu posso te ajudar, tá? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E se te ajudou, se inscreva no canal que você também vai estar me ajudando e vai estar recebendo os próximos vídeos. Fiquem com Deus, abraço e até o próximo vídeo.